Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre transformadores. É uma aplicação aí tecnológica, né? É bem clássica da lei de Faraday, né? Basicamente, ela é responsável, né? Pode existir em transformadores, é responsável pelo fato de você conseguir de forma muito fácil aumentar ou diminuir tensões alternadas. Então, o fato de a gente conseguir gerar transformadores que conseguem elevar ou diminuir o nível de tensão permite com que a gente, por exemplo, gere energia numa usina hidroelétrica, termoelétrica, né? O alto, aumente ainda mais para transmissão, né? Porque emitir, transmitir energia em altas tensões, você perde menos corrente. Né? Temos que potência aí é o produto I vezes U. Você aumenta a tensão, você perde menos corrente. Com menos corrente, você diminui perdas de transmissão. Aquelas longas ah, linhas de transmissão de energia, né? Por exemplo, imagina que eu estou aqui em São Paulo, eu tenho ali a minha energia elétrica gerada é lá em Itaipu e eu tenho que transmitir por um cabo até aqui, né? Então, a gente conseguir elevar tensões, sei lá, de 13.000 volts, quando chega na minha tomada eu tenho a 220 volts, que é uma coisa que se eu colocar meu dedo eu não vou morrer, né? Talvez doa, mas morte não deve acontecer, né? A gente consegue balancear ao mesmo tempo em custos de transmissão e aumentar a segurança, né, das casas, né, para o consumidor final. Então, o fato de a gente conseguir controlar o nível de forma bem tranquila, transformadores é responsável para a gente ter nas nossas casas, né, tensão alternada e não tensão contínua. Bem? Entre outros fatores, claro, mas eu acho que isso aí talvez seja o grande fator aí, foi preponderante. Ok? Então, a ideia que eu vou falar aqui de transformadores não vai ser nada extremamente detalhado. O meu objetivo é basicamente a gente demonstrar aqui a aplicação da lei de Faraday nesse tipo de dispositivo. Tá? A gente pode pensar no transformador de dois jeitos. Um único núcleo aqui, né, em que eu vou enrolar duas bobinas, uma com N1 voltas, outra com N2 voltas, né, no mesmo local. Então aí, basicamente perceba que quando eu tenho ah, minha primeira bobina atravessada por uma corrente, né, gerando um campo magnético, variações de campo aí vão refletir em tensões induzidas na segunda bobina em roxo, né, com N duas voltas. Eu posso, por exemplo, fazer passar aqui uma corrente aqui no resistor R. Tá? Então, a relação entre N1 e N2, né, se N2 for maior ou menor do que N1, por exemplo, resulta no fato de a gente ter que a tensão que essa resistência aqui, que essa carga elétrica vai sentir, pode ser maior ou menor do que Y1. Bem? Então, basicamente assim que funcionam transformadores que a gente tem na nossa casa. As bobinas podem estar juntas ou podem estar separadas por um núcleo. Né? Então, de forma equivalente, a gente também tem esse formato muito popular de transformadores. A gente tem um material magnético. Basicamente, esse material magnético vai se aprofundar nas próximas aulas, mas ele tem um caráter de um dielétrico. Tá? Então, ele tende aí a ter um μ0 muito alto. Basicamente, o B que a gente percebe quase todo está confinado aqui nesse núcleo. Então, conectar duas bobinas por um núcleo magnético, você consegue aumentar o acoplamento magnético, ou seja, a indutância mútua entre essas duas bobinas, né, por efeitos de meio ao invés de só de geometria. Então, mesmo estando espacialmente separadas, né, essas duas bobinas conseguem ter um fluxo aí entre as duas. Tá? Em primeira aproximação, a gente pode supor que todo o fluxo magnético de uma vai parar na outra. Tá? Isso é uma aproximação, né? Não é exato, mas é uma coisa que é bem razoável, uma vez que às vezes, sei lá, para ferro, aço, imantado e tal, os bits são às vezes da ordem de 1000. Bem? Então realmente é uma coisa bem razoável. Certo? Então assim, a gente tem dois resultados muito interessantes para transformadores. O primeiro é a propriedade de você elevar ou diminuir a tensão. Então imaginem que essa primeira tensão V1 na primeira bobina ela é
alternada. Então, é epsilon cosseno de ômega t. Tá? O que eu preciso ter sempre, gente, é que ela varie, né, com o tempo. Tá? E aí, a gente tem essa variação com o tempo sendo não nula, né, vai oscilar também. A gente vai gerar esse fluxo. Então, por um lado, essa tensão aqui, eu posso associar no indutor, né, com N1, né, N1 voltas vezes o fluxo por espira, que é d fluxo dt. Tá? Então, essa é a tensão induzida nesse primeiro indutor, certo? Por outro lado, tem o indutor da direita, vai ser basicamente a mesma ideia, porque também é um indutor, né? E vai ser o mesmo fluxo por hipótese simplificadora. Então, à direita, a gente tem que a tensão 2, né, vai ser N duas vezes d fluxo dt. Uma tensão induzida, né, uma força eletromotriz induzida em uma espira multiplicada por N1 ou N2 espiras, né? Eu faço a gente ter o mesmo fluxo, a gente pode dividir uma expressão pela outra e concluir que a razão das tensões V2 sobre V1, tá, é igual à razão dos números de espiras. E esse A aqui é o que a gente chama de relação de transformação. Okay? Então, basicamente, se eu quero passar de 110 para 220 volts, eu tenho que tomar N1 metade de N2. Então, se eu aumento o número de voltas, eu vou aumentar a tensão ali. Vou ter um transformador que aumenta a tensão, elevador. Eu posso fazer um transformador baixador. Eu posso tomar aqui, por exemplo, de 220 volts para 110. E nessa situação, o N2 tem que ter a metade do N1. Né? Ou simplesmente você pega aquele transformador e só troca N1 por N2. Então, um transformador que eleva também abaixa se você inverter o sentido das conexões. Bem, se a sua entrada virar saída e vice-versa. Ok? Então, isso aí é a forma com que nós elevamos ou diminuímos as tensões. E perceba que é uma forma muito fácil. Basicamente, com um núcleo magnético, 2 fios enrolados, você consegue aí elevar ou diminuir os níveis de tensão. Da mesma forma dos fios de alta tensão para nossa casa, existe um transformador que passa de, acho que são 13.800 volts, 220 que a gente tem, ou 110, tem da nossa tomada. Então, consegue de forma muito fácil elevar ou diminuir esses níveis de tensão, coisa que a gente não consegue fazer em corrente contínua. Outro ponto bem bacana, né, é que você elevar ou diminuir as tensões, não acredite que você está gerando energia ou diminuindo energia. A energia ela sempre precisa se conservar. Se a gente imaginar que o nosso transformador não armazena nenhuma energia, né, a potência que entra precisa sair. Ou seja, P de entrada igual a P de saída. P igual a P out. E a potência a gente escreve como V vezes I. Né, tanto na porta 1 quanto na porta 2. Então, V1 e 1 igual a V2 e 2. Né? E o que acontece com as correntes nessa história? Né? Se eu calcular I2 por I1, eu tenho que isso aqui igual a V1 por V2. A razão entre as tensões é a razão entre o número de voltas. Isso aqui basicamente é a relação que a gente tinha lá em cima, invertida, sobre A. Consequência final disso aqui. Eu até aumentei a minha tensão em A vezes, mas a minha corrente diminuiu em 1 sobre A vezes. Okay? Ou seja, você está até elevando a tensão, mas você vai diminuir a corrente, de tal forma que a potência ou a energia, se você preferir, ela se conserve, né? O fluxo dela se conserve com o tempo. Tudo bem? Então o transformador ele não cria energia, nem destrói energia, mas ele brinca aí com esses níveis de tensão e corrente, de tal forma que o produto aí, sistema conservativo, né? É uma hipótese que não tem energia dissipada, isso aí, então, um compensa o outro efeito. Né? E aí, gente, por que para isso a gente precisa de corrente alternada? O que aconteceria com o transformador se a gente colocasse uma corrente contínua, uma tensão contínua aqui, naquele V1? Basicamente, ele ia começar a circular corrente,
Mas uma vez que o valor chegasse no estado estacionário, olha, chegou no estado estacionário, não tem mais variação de fluxo. Não tem mais variação de fluxo, não tem mais tensão induzida. Tem tensão induzida, essa nova tensão aqui, ela zera. Ou seja, todo o efeito legal de você ter aí oscilações de tensão de um lado, gerando variações que se induzem variações de tensões no outro e vice-versa, né? Isso aí é absolutamente destruído quando a gente tem uma tensão contínua. Bem? Então é por isso que a gente precisa ter, para falar em transformador, a gente precisa ter tensões alternadas, certo? Você não vai ter um transformador que gere uma tensão DC baixa e uma tensão DC alta. Aí você precisa de inversores e tudo mais. Então é um processo muito mais complicado de se fazer. E via de regra acaba explorando isso aqui de novo, ou fazendo assim, outras ideias de eletrônica, enfim. É o único jeito. Mas e tudo fica mais fácil de elevar e diminuir tensões com o transformador, isso aí é certeza, tá bom? Então, gente, essas são as duas relações principais que você precisa ter em mente quando você fala em transformadores. Uma é a relação de transformação, a quantidade, você vai elevar o fator, a tensão, que basicamente é a razão entre os números de voltas, né? E a ideia é que a energia deve ser conservada, ou a energia por tempo, que é a potência, né? E a consequência disso, como corolário, a gente tem que, se eu elevo a tensão, eu diminuo a corrente. Por outro lado, se eu abaixo a tensão, eu aumento a corrente, tá bom? Então é isso aí que a gente tem para falar sobre transformadores nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau para assistir.